Esse é mais um episódio do Histórias de Vida. Lembrando que todas as entrevistas foram autorizadas. Morgana, 40 anos, foi entrevistada pela estagiária Cecília. Após a apresentação, ela começa falando como perdeu sua visão e há quanto tempo. Perdi minha visão, vai fazer agora aproximadamente 2 anos. Mas antes eu não conhecia a GDEV, né? Aí eu fui procurar ajuda no psicólogo, aí ele me apresentou a GDEV. Que legal. E vamos voltar um pouquinho lá na tua infância. Como que foi, se tu se lembra antes de tu ir pra escola, quando tu entrou na escola? Sim, eu enxergava, né? Foi bom, assim, teve uns picos assim meio chatos, porque eu sempre fui criada com a minha avó, né? Sim. Com meus avós paternos. Minha mãe me deixou, eu tinha 2 meses. Aí eu fui criada com a minha avó e meu avô e meus tios. Eu tenho 5 tios. E foi normal, assim, né? Claro que teve momentos, assim, de eu ficar triste, porque a minha avó, ela não ia muito na escola comigo, porque o meu avô era muito antigo, sabe? Sim. Aí então ele não deixava a minha avó ir. E quantos anos tu tinha nessa época? Tinha 6, 7. Bem no comecinho. Bem no comecinho, né? E daí depois tu foi crescendo, né? Eu fui crescendo, daí foi ficando assim um pouco mais difícil, porque a minha avó ela não conversava muito comigo sobre virar mocinha, né? Aí eu virei mocinha muito nova, eu virei mocinha com 8 anos. Bem novinha. Bem novinha, eu não sabia. Sim. Então, assim, foi meio difícil, né? Até aprender. Aí a professora me conversou comigo, né? Aí eu fui crescendo. A minha mãe me deixou com 2 meses. Então, assim, tem toda uma história atrás disso, né? Então, ela tomou muito remédio para eu não nascer. Então, daí os remédios não adiantou, né? Daí caíram todos sobre mim. Então, quando eu era criança, a minha avó levou eu no médico e a médica disse que eu ia ter muito hormônio, né? Eu ia virar mocinha cedo, Sim. ou eu ia ter bastante facilidade de engravidar, ou não. Né? Eu ia ter vários probleminhas de saúde, assim. Eu ia ser gordinha, né? Porque esses remédios que ela tomou, no caso, afetou eu, né? Sim. E daí, até hoje eu sofro com isso, né? Porque daí eu sou gordinha, tenho problema de hormônios, eu quero muito engravidar, quero ser mãe. Então, agora eu vou no médico, agora mês que vem, marquei o médico para tirar essa dúvida, se eu posso mesmo ter filho ou não. Porque antes eu tinha medo da resposta. Sim. Só que como o desejo de ser mãe é maior, eu resolvi botar o medo de lado e procurar o médico. Poxa, tá corajosa, viu só? Parabéns. Mas assim, muitos falam que não é para me engravidar. Outros falam que eu vou engravidar. Se for vontade de Deus, eu vou engravidar. Né? Que eu vou ser capaz de cuidar de uma criança, mesmo com baixa visão. Sim. E por eu ter diabetes, pressão alta, eu tenho que me cuidar mais, porque o neném pode nascer com diabetes também. Eu posso ter picos de pressão alta, Sim. né? Mas eu tô ciente, mas mesmo assim eu quero.
E esse teu desejo de ser mãe veio quando? Veio quando tu era adolescente, jovem, depois de casada? Não, eu sempre, assim, quando eu era pequena, né, eu pensava, né, que eu queria casar e ter filhos. Porque assim, ó, quando, né, a minha avó me pegou para criar, a criação da minha avó e do meu avô, como é que eu vou dizer, era diferente. Porque eles queriam, eu aprendi desde pequena já a limpar a casa, a cozinhar. Então eu queria ser dona de casa. Se perguntasse, o que tu quer ser quando tu crescer? Eu quero ser dona de casa e ter filhos. Entendi. Eu sempre. Aí foi aumentando só, né, o desejo de ser mãe, porque eu acho que eu quero dar o amor que eu não tive de mãe pro meu filho. Eu tô cansada de dar amor pra cachorrinho. Porque eu tenho o meu cachorrinho lá em casa, que ele é uma pestinha. Mas por quê? Porque eu mimo ele demais. Então, pra mim, ele é meu neném. Tudo eu faço pra ele. E ele, como é safadinho, ele não me obedece. Já aprendeu, já? Ele já sabe que eu sou mole, no caso. Sim. E o meu marido não. Com o meu marido ele tem medo, ele obedece. Comigo, tem que pedir pelo amor de Deus pra ele vir, senão ele não vem. Não obedece. Não obedece, de jeito nenhum. E na tua adolescência, Morgana, quando que tu se viu assim, não, agora eu sou adolescente, agora eu sou mocinha? Olha, quando eu tava na aula, assim, quando eu comecei a criar amizades, né? E daí a gente se enturma, né, com as meninas e conversa, né? Descobre as coisas, né? Sim. Que é, meu primeiro casamento, eu casei com 19 anos. Eu saí da casa da minha avó para casar mesmo. Sim. Então, assim, eu não tive aquele negócio de ir pra baladinha, pra ir em festinha, dormir na casa da amiga, essas coisas não. Então, eu só fui aprender a fazer essas coisas depois que eu fiquei viúva. Nossa, tu é viúva? Foi viúva? Eu fui viúva no primeiro casamento. Aham. Eu casei com 19 anos. Sim. E fiquei 11 anos casada. Aí, quando deu 11 anos, meu marido faleceu. Ele teve um acidente de moto. E daí ele ficou 22 dias no hospital. Aí a gente trouxe ele pra casa. Daí ele aguentou mais 2 meses na cama. Daí se foi. Poxa, Morgana, meus pêsames. Foi bem complicado. Foi bem triste. Sofri bastante porque ele foi meu primeiro namorado, meu primeiro marido, né? Ele era meu primeiro tudo, né? Aí morreu. Faz 12 anos, vai fazer esse ano. 12 anos. 12 anos. Mas é o meu primeiro amor, né? Eu não disfarço, eu não minto, eu digo pro meu marido, né? Que agora eu sou casada de novo. Ele sempre vai ser, eu sempre vou ter uma história com ele, né? Sim. A família dele sempre tá presente comigo, sempre. Porque assim, quando é separado é diferente. Sim. A gente corta o laço, né? Que é a separação. Agora, quando é morte, é mais delicado, eu acho. Então assim, eu não consigo me desprender da família dele, nem a família dele de mim. Então a gente tem uma convivência legal, assim, sabe? Sim. Por mais que eu casei de novo, mas eles tratam o meu marido como se fosse o meu falecido marido. Eles são bem legais. Tive outros namorados que não entenderam. Tipo, depois que eu viuvei, eu namorei um rapaz que ele não aceitava. Ele fez eu rasgar todas as fotos do meu casamento. Todas. Acabei com o meu álbum de foto. Porque ele não queria, ele não deixava eu atender os telefonemas da família dele, nada. Né, eu acho isso uma ignorância, né? Porque ele tá morto, ele não vai voltar.
Aí no começo eu trocava muito o nome dele com o nome do falecido. Sim. Claro que não era culpa minha. Aí que saía, né? Porque 11 anos não são 11 dias, né? Foi bastante tempo. Foi bastante né? tempo. Mas passou. Namorou? Namorei, depois que eu fiquei viúva, eu namorei bastante, eu curti bastante. Foi pra balada? Fui pra balada, meu Deus, né? Dancei muito, beijei muito, porque assim, era tudo novo pra mim. Sim. Né? Teve algumas coisas que eu me arrependo, tipo, quando eu tava nessa, assim, eu gastei muito dinheiro. Uhum. Então era coisa assim do seguro do falecido que eu devia ter pensado muito. E eu me arrependo nessa parte, sabe? De não ter guardado o dinheiro e ter gastado na balada. Andava pra baixo, pra cima de táxi, porque não tinha Uber naquela época. Sim. E cada vez eu tava com um cabelo diferente. Gastei, olha, aproveitei bastante mesmo. Mas a gente tem coisas que a gente perde, né? Perdi bastante dinheiro do seguro, né? Sim. Porque ele trabalhava pro porto, então teve um seguro assim, legal, assim, né? Mas fazer o que, né? A gente era boba, né? Nova. E ele trabalhava no porto, tu é daqui de Joinville mesmo? Eu sou, só que daí a gente casou e fomos morar pra São Francisco, porque ele trabalhava lá, né? Eu também sou de São Francisco. E eu morava no Miranda. No Miranda não, no Rocio Grande. Só que ele é tipo uns sítios, né? Aí já faz quase parte do Miranda por ali. Tem bastante ali, né? Mas foi um tempo bom ali. Tu morou bastante tempo lá? 11 anos. 11 anos, depois voltou pra Joinville. Quando ele faleceu, daí voltei pra casa da minha avó. E depois, assim, daí tu teve essa fase aí de aproveitar a vida, de curtir, conhecer o namorado, o marido. Eu curti bastante. Aí eu tive um relacionamento de 7 anos com uma outra pessoa. Sim. Mas não deu certo porque ele trabalhava demais e não dava atenção em casa. Ele só queria trabalhar. E também ele não podia ter filhos. Ele era estéril. Então tudo isso juntou e daí eu resolvi terminar com ele, assim, né? Dizer, não dá. Foi muito bom, quanto durou, né? Foi 7 anos, também não foi 7 dias, né? Gostava muito dele, ele gostava muito de mim, só que a gente não era um casal, a gente era amigos. Sim. Então ele chegava de noite, a janta estava pronta, a casa estava limpa, a roupa dele arrumadinha. Ele ia, tomava banho, jantava, conversava um pouquinho, me dava um beijo e ia dormir. Então não tinha aquele amor mais. Não sei se não tinha ou nunca teve. Só que assim, aquele casamento concreto nunca teve. Casei de noiva na igreja com ele, porque no primeiro casamento a gente só casou no civil. Sim. Porque eu tinha que assinar, meu pai veio, assinou tudo, porque naquela época, com 19 anos, ainda era de menor, né? E esse não, esse eu casei na igreja de noiva, era um dos meus sonhos. Um dos meus sonhos era entrar de noiva na igreja com meu pai. Sim. E o outro de ser mãe. Então, eu já consegui. Realizou. E aí não deu certo. Daí eu fiquei sozinha um tempo, também, depois dos 7 anos. Aí conheci esse meu atual marido. No princípio, a gente não é que eu não gostava dele. É que, pra mim, ele era muito novo. Então, eu dizia assim, olha, eu não quero nada com você. Eu fui sincera com ele, disse, olha, eu não quero nada com você porque você é um rapaz muito novo. Eu sei que depois vai pesar isso, por mais que
né, que tu diga que não, mas eu sei, eu sinto, vai que vem uma moça aí bonita e tu se apaixona e pronto. Aí ele ficou 1 ano atrás de mim. Meu Deus. 1 ano, conversando, a gente saía, tudo, mas eu dizia, não quero. Só na amizade. Quero, só amizade. E aí foi indo. Daí eu passei por uma fase também triste, porque daí, como a gente estava saindo bastante e eu não estava tomando os meus remédios da diabetes, eu acabei machucando o meu pé e tive que amputar 2 dedos do meu pé direito. Aí nisso ele entrou na minha vida, como um amigo que ele sempre foi. Sim. Mas ele me deu muito apoio, muito. E daquele apoio ele pediu de novo, mais uma vez, para namorar comigo. E eu aceitei. Aí daí ele me ajudou muito, dando força. Ele me levava a fazer curativo, me levava no médico. E tudo aquilo, aquele companheirismo me cativou, né? Sim. Aí eu resolvi namorar. Daí eu falei assim pra ele, eu falei, eu posso até namorar contigo, só que eu não sou menina mais pra ficar namorando 2, 3 anos porque pra querer casar. Você é um rapaz novo. E aí ele, não, mas eu quero, porque isso aqui. Falei, então tá bom. Aí a gente começou a namorar. Namoramos, eu acho, uns 2 meses. Aí eu pedi ele em casamento. Legal. Eu armei uma situação numa pizzaria. Aí eu combinei com meu cunhado e o pai dele, porque assim, a mãe dele é falecida. Quando a gente começou a namorar, era bem recente, assim, ia fazer uns 2 anos que a mãe dele morreu. Aí tá, daí pedi ele em casamento, dia 26 de junho, lá pro pai dele e pro irmão dele. Aí comprei as alianças, né, tudo, a gente jantou, daí ele sem saber de nada. Quando o irmão dele convidou ele para tomar uma cerveja, e ele tava em casa, já de pijama. Aí ele falou, não vou, não sei o que, dia de semana, eu não bebo dia de semana, não sei o que. Aí meu cunhado falou, não, vamos lá, depois a gente come alguma coisa, não sei o que. E eu tava escondida dentro do carro já, no Uber. Aí eu esperei eles entrarem, daí meu sogro chegou também, daí sentaram, daí depois que eu saí do Uber, aí saí com uma caixa assim pra ele, toda decorada. Aí mais a caixinha da aliança. Aí quando ele me viu assim, porque ele ligou o dia inteiro pra mim. E eu sempre dando desculpa, não, hoje não dá pra gente conversar, que eu tô resolvendo as coisas, não sei. Mas eu tava no cabeleireiro, eu fui lá comprar as alianças. Sim. Aí quando ele viu a aliança assim, meu olho dele brilhou assim, porque ele sempre falou pra mim que o sonho dele era casar e ter filhos. Então eu digo, então vamos casar. Sim. Filhos eu já não garanto muito, né? Eu falei pra ele, né? Mas vamos tentar então. Aí casamos. Aí agora, mês passado, fez 2 anos de casado. Que legal, Morgana. Poxa, que história. É bem legal, assim, a minha história. Obrigada por compartilhar comigo. Poxa. Tá, vamos falar um pouco da Agidev agora. Quando você entrou? Eu entrei aqui na Agidev dia 11 de abril. Desse ano? Desse ano. Ah, é recente. É recente, vai fazer agora 3 meses. Aí eu não conhecia, né? Como eu falei, não conhecia. Foi o psicólogo que me apresentou. Ele disse que eu ia aprender tudo, as coisas. Porque assim, como eu enxergava, e depois que eu peguei a Covid,
é uma sequela da Covid, o médico explicou. E assim, ó, quando eu casei, logo depois eu peguei Covid. Logo depois eu fiquei cega. Então, assim, foi tudo muito rápido. Sim. Né? E daí eu perdi o chão, assim, né? Eu digo, meu Deus, e agora? Eu cega, recém-casada. Aí nisso também a minha avó faleceu, sabe? Daí juntou tudo. O médico disse que foi um choque. Então, assim, ó, pros médicos, ele falou que eu não volto mais a enxergar. Sim. Mas, né, pra Deus nada é impossível, né? Aí eu conheci aqui. Tô gostando, gosto, já fiz muita amizade, né? Um lugar bom, eu aprendi tudo de novo, como mexer no micro-ondas, como cozinhar. Cozinhar não, porque eu cozinho bem, né? E sei fazer todas as coisas sozinha. Mas limpar uma casa pra mim é um pouco difícil, porque eu não sei onde tá a sujeira. Sim. Aqui eu já aprendi, né? Que mais que eu aprendi? Tô aprendendo braille, acho bastante difícil, mas continuo, né? Porque tem que aprender. Sim. Quero voltar a estudar, então eu tenho que aprender, né? É bem desafiador, né? E eu gosto de vir pra cá, me sinto bem, me sinto muito bem. Aqui eu conheci um primo meu, Que legal. que é o seu Zequinha. Capaz, Seu Zequinha é o meu primo, eu não sabia. A gente sentou para tomar café ali, começamos a conversar. Quer dizer, ele é mais primo do meu pai do que meu, mas a gente a gente se fala como primo, né? Sim. Da família, né? Da família, né? Porque não é da família. E jamais imaginava porque assim, a família da minha avó é muito grande. E eu não conheço nem a metade, né? Porque muitos já morreram, aí não temos contato, né? E esse é um primo assim, eu não tinha contato com ele. E aqui, conversa vai, conversa vem, eu descobri que eu tenho um primo. Que legal, né? E ele assim, agora ele faz parte da minha família. Sim. Sabe? Ele liga pra mim todos os dias, manda mensagem de voz, conversa com meu marido. Então, assim, eu aprendi a gostar dele, ter um carinho, né? Ele mais velho, né? Ele tem 70 anos. Muitas histórias do passado, muita coisa boa, sabe? Assim, que eu aprendi, tô aprendendo com ele também, porque ele já é mais velho de cegueira do que eu, né? Sim. Aí então ele tem umas dicas, né? Vai andar com a bengala, tudo certinho, né? E eu gosto de vir pra cá. Poxa, que interessante. Saiu de lá de São Chico, veio pra cá, achou um primo. E o teu contato com a GDEV foi por meio do psicólogo, tu falou. Mas foi tipo do CRAS, do CAPS, alguma coisa assim? Do CRAS eu... E dentro tu gosta, tu falou quais atividades tu gosta, assim? Eu gosto da mobilidade, da música, né? Gosto do artesanato também, né? Só não vou muito na academia e na informática também não fui mais. E por causa que eu não tenho computador em casa. Sim. Né? E daí eu conversei com a Cara, daí preferi deixar um pouco para quando eu tiver o meu computador, daí começar nas aulas, né? É que nem na aula da professora Alta também, que o meu celular ele é muito antigo. Então ela disse que é melhor eu comprar um outro com o Android mais atualizado, assim, né? Que daí fica melhor para ela me ensinar. Então nessas duas aulas só que eu não vou. E na academia, né? Mas é relaxamento meu, né? Que eu tenho preguiça. Te entendo.
Então, Morgana, eu acho que era isso, assim. Tem mais alguma coisa que tu queira me contar, que tu queira falar? Não. Eu tô feliz que eu vou no médico, né? Vou tirar essa dúvida, Sim. né? Essa dúvida cruel aí, que na minha cabeça e no meu coração, eu creio que eu vou ser mãe, né? Fui na igreja, e eu tenho fé, né, na igreja. Eu fui na igreja, daí o pastor falou pra mim, usou uma pessoa lá pra falar pra mim que eu vou ter o meu filho no tempo de Deus, não é no meu tempo. Eu acredito muito nisso, né? E aqui, Deus usou uma pessoa daqui de dentro pra falar pra mim que eu ia ser mãe de uma menina. Que era pra mim me acalmar, que até final desse ano eu ia engravidar. Então, assim, eu acredito muito nisso. Claro, Deus deixou os médicos, né? Mas eu tenho fé que eu vou engravidar esse ano. Meu presente de Natal tá chegando. Que legal. Eu vou parar de gravar agora, tá? Esse foi mais um episódio de uma pessoa com deficiência visual. E para escutar mais histórias, acompanhe mais episódios do Histórias de Vida.